Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. E eu queria começar com uma primeira pergunta que é um pouco disso, como que você se construiu nesse sentido de você não é um médico tradicional, né? Você é um médico que também se juntou a esse conceito de uma figura pública, você tem uma influência muito grande. E o que deu assim essa virada de chave na sua vida de você falar assim, putz, eu eu quero também me tornar essa figura pública, foi se espelhando em alguém, foi como que veio isso? Ou foi uma coisa mais natural? Ao contrário, Luiz Guilherme. Eu sou exatamente o médico tradicional. O médico ele tem a função dele, social, é de informar e trazer curadoria. Vocês devem ter familiares médicos, amigos médicos. Uhum. Em determinados momentos, quando vocês se juntam para fazer um jantar ou para conversar, tem duas coisas que vocês fazem, né? Principalmente você, Mayara, quando tem um dermatologista na roda, né? Vocês fazem o seguinte, mas e tal coisa, como funciona? E esse médico informa. E a outra coisa que vocês fazem é, você ouviu falar de X situação? Então, Uhum. ele cura aquilo que você perguntou. A questão é, ser um médico tradicional numa era digital faz com que você tenha que ter contato com a rede digital. Com Você os não pode canais. fazer a medicina colocada numa caverna, senão alguém que não é médico vai falar pela medicina, e isso é extremamente perigoso. Sim. Medicina mata, né? E Uhum. se você... Né, as pessoas morrem quando existem erros, sejam conceituais, sejam teóricos. Então, Perfeito. não é uma coisa que a gente pode delegar o que é a voz da medicina para profissionais não médicos. Né? E eu não digo isso de uma forma a diminuir outras profissões, a questão não é isso, né? Porque as pessoas elas têm essa ideia de que o médico é arrogante, o médico... Não, o médico ele tem a responsabilidade dele que é intransferível. Né? Tanto que ele chama erro médico, né? Não é erro do profissional da saúde. Uhum. Então, quando eu falo que o profissional médico é responsável por falar pela medicina, eu estou querendo dizer que cada profissional da saúde é responsável por falar sua área e os profissionais que não são de áreas da saúde são responsáveis por falar suas áreas também. Né? É uma questão muito simples. E que não existia até então uma preocupação com isso, porque a nossa sociedade era muito fechada, né? O médico, ele é uma sociedade que não expandia, que não transladava, que não transitava, né? A gente era meio que fadado a ter contato com as, talvez, 200 pessoas que cada um de Muito nós fechado, conseguia né? ter contato. Você não tinha capilarização. Né? Então, a gente convivia com 200 pessoas e era com essas 200 pessoas durante a vida que nós fazíamos aquilo que nós supostamente tínhamos que fazer. O médico, Uhum. né, ele não funciona assim porque se você supõe que um médico ele faça 10 consultas por dia, né, ele deve fazer equivalente a 200 consultas por mês e ele vai fazer por ano, né, 1.500, 2.000 consultas, né? Ou seja, numa carreira de 10 anos ele vai ter atingido 20.000 pessoas, mais ou menos. E aí tinha Né? essa limitação de tempo dele, de alcance. Na verdade, isso mostra que o médico ele é uma profissão social, né? Porque você trata dessas pessoas não em interesses, você trata, na verdade, em problemas relacionados a sofrimento, né? Porque o que o médico faz? Né? Ele trata o sofrimento das pessoas, né? Ele diagnostica, propõe um tratamento. Então, ele acompanha essas pessoas numa ligação muito íntima, que é uma ligação de confiança. Né? Aquilo que o médico vende, não sou eu que estou falando, foi Kenneth Arrow em 1963, né? O médico ele vende confiança, né? A saúde, médico vende saúde. Não, saúde não é um commodity. Você não compra saúde e deixa estocado no seu armário para quando você estiver doente você usar um pouco. Mas a formação médica é a formação mais demorada e mais cara que tem. Você não tem quem consiga pagar. Eu cobro pela minha formação. Não existe isso. Né? Não tem como isso existir. Né? Não tem como você fazer um test drive do médico. Eu vou experimentar para ver se eu gosto desse médico. Não, você é selecionado por quê? Porque você já tem uma pré-confiança porque alguém te recomendou esse médico, você teve contato com ele, com alguma coisa que ele está falando. Né? Então, o médico ele tem essa relação social, porque ele vê várias pessoas ao longo da vida. Então, você imagina um médico, se com 10 anos ele tem contato com 20.000 pessoas, com 30 anos de profissão, né, 40 anos de profissão, é um médico que cuidou de uma pequena cidade já em número de atendimentos. Exatamente. Né? Logo, ele tem uma função social que é determinada pela profissão dele.
né? E por quê? A ligação que ele tem com essas pessoas não é uma ligação de cliente, é uma ligação de paciente, né? E eu preciso que a gente chegue a essa compreensão de que são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o cliente sempre tem razão. O paciente não. O paciente muitas vezes quer fazer coisas, principalmente na minha área, né, na medicina esportiva, ou na ortopedia, na traumatologia esportiva, ele quer fazer coisas que não são compatíveis com o real, né? E que, portanto, né, sempre teve uma condição de ser um conselheiro de uma sociedade. Por quê? Porque ele tem contato com muita gente, porque a relação dessas pessoas é de confiança, ou seja, aquilo que o médico fala translada a medicina, né, ultrapassa a medicina, né, e que, no final das contas, né, ele acaba sendo uma figura social, né, que tem esse peso ao falar, né? Só que quando você está numa era digital, o que é o nosso meio, ele transcende para o digital. Né? Não é possível você aceitar que é tranquilo o médico não se expor. O médico precisa se expor. E hoje eu acredito que as grandes dificuldades que a gente vive em relação aos temas médicos que são expostos à população é porque os médicos não se expõem em sua maioria. E principalmente não mostra uma coisa que não há consenso absoluto entre os médicos. Assim, existem consensos, mas não existe uma opinião única. Você, para criar um consenso, você tem que juntar vários médicos e eles entrarem em acordo que algo tem que ser feito de uma determinada forma. Mas as opiniões são diferentes. E isso é uma coisa complicada, porque a sociedade ela sempre espera que exista uma simplificação das coisas que não existe na medicina. Aqueles 9 a cada 10 dentistas recomendam, então, tipo, todo mundo tá alinhado, só que realmente a gente vê cada vez mais que não é assim. Mas você percebe que não são 10 em cada 10. E sempre que existe um, você tem que ouvir a razão dele. Porque ele não está falando aquilo porque ele gosta de ser diferente. Ele está falando muitas vezes porque existem determinadas coisas fundamentais que estão relacionadas com aquele assunto que faz ele levantar e falar, olha, tem alguma coisa errada. Né? É a história que tem no governo de Israel, né? Que eles falam do 11º homem. Né? Então, quando 10 pessoas elas entram em consenso, eles chamam um 11º cuja função é tirar esse consenso, é falar uma coisa diferente, falar, não é por aí. A função dessa pessoa é discordar. Porque a unanimidade realmente, ela não é sábia. Então, não é burra, né? Eu discordo dessa postura, mas eu acredito que a unanimidade, ela não é sábia, ela é serena. Né? E que tem algumas coisas que nós não podemos ser serenos. Por quê? Porque a natureza do desenvolvimento humano sugere que as coisas mudam ao longo do tempo. E não que elas invertam aquilo, que elas modifiquem seus valores, mas que justamente para que esses valores sejam mantidos, nós mudamos porque existe tecnologia entrando no meio disso. Né? Então, vou te dar um exemplo simples. Tá? Quando eu estudei sobre endometriose, tá? Na graduação em 2001. Endometriose era uma doença inflamatória, né, e que cursava com 3 sintomas básicos que fechavam a síndrome, que era dispareunia, dismenorreia e infertilidade. Hoje tem 24 sintomas. E só se passaram 15 anos. Aí você fala, nossa, mas 15 anos? Então, para a medicina é uma distância gigantesca, mas pensa naquilo que é a evolução do mundo. Né? Quanto tempo demorou para o homem, da sua aparecimento na Terra, ele criar a moeda? Quanto tempo demorou para aquilo que era o cavalo se tornar o primeiro automóvel? Quanto do primeiro automóvel para se tornar um carro de hoje? Da história do homem para ele chegar na Lua. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. No site deles está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino Whey 100%, você garante R$ 129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.